atrapalhar a viagem, mas eu queria te perguntar, qual foi a última vez que você mudou um hábito seu e pensou, uau, ainda bem que eu fiz isso? E mais, qual foi o hobby que você não se permitiu ter? Eu sou Gustavo Frutuoso e esse é mais um episódio do Desculpa Atrapalhar a Viagem, um quadro aqui no meu canal no YouTube que visa falar sobre questões da minha cabeça que eu tenho pensado, reflexões, saúde mental, masculinidade e outras coisas que eu gosto. Esse é o vídeo assim porque recentemente eu li uma matéria do The Guardian onde ele entrevistou o Héctor Bellerín, o jogador de futebol lateral direito espanhol que atualmente joga pelo Real Betis, mas já passou por Arsenal, Barcelona e até Sporting. Deu uma entrevista bem legal falando sobre como a literatura mudou a vida dele, acrescentando um novo hobby, um novo estilo de vida para ele. Ele acabou destacando muito como a literatura entrou em um momento totalmente difícil para ele, que foi na época da pandemia. Eu estava miserável na quarentena. Eu não sabia quando o futebol iria voltar. Eu sempre estava bebendo muito. Eu passei por um momento um pouco difícil. Literatura, eu não vou dizer que me fez sobreviver, mas fez minha vida de um jeito mais fácil. A primeira fala que eu vou trazer do Bellerin aqui, eu fico muito espantado como acaba sendo recorrente. Acho que tanto ele e falando de modo geral com as pessoas, o quanto em momentos difíceis, em momentos em que é uma situação complicada, a gente acaba voltando ou buscando no álcool uma companhia e um alento para tentar sobreviver. É muito louco, porque acaba que você tá tão complicada a realidade que você acaba querendo se sobrepor a ela e indo para outro lado, que pensando a longo prazo, obviamente, isso vai fazer bem mal do que um consumo totalmente normal e natural. Acabou me chamando muita atenção que é que o Bellerin acaba participando de um clube do livro toda terça-feira à noite em Sevilha. E quando a gente para falar sobre um jogador de futebol, o Bellerin acaba estereótipos que a gente tem nele. É um cara totalmente voltado para pautas sociais, questões de meio ambiente, a igualdade de gênero dentro do futebol especialmente, de livros, onde quando a gente para analisar as últimas postagens do Bellerin, ou é ele viajando, ou é ele lendo o livro. Inclusive, no último post que ele fez, ele acabou compartilhando que ele estava lendo, se eu não me engano, Água Viva, da Clarice Lispector. Além disso, na entrevista, ele acaba destacando muito que no começo dele, que ele começou a ler, ele acabava sempre se pressionando a performar dentro da leitura, e com o passar do tempo ele viu que isso na verdade era um passatempo. Quando eu lia algo, tinha que ter um propósito, então eu percebi que era o contrário. E essa situação de performance acho que acaba impactando a todos nós, especialmente no atual tempo que a gente está, onde tudo acaba se tornando uma performance. Você tem que fazer de tal maneira para conseguir tal resultado, sendo que na realidade, tipo, quando você para ler um livro, por que ele não pode ser só legal e você passar um tempo? Acho que especialmente quando a gente para analisar, especialmente eu acho que o público masculino, e me enquadrando nisso, antigamente eu via ler como uma maneira de eu me desenvolver em algo, criando uma habilidade ou qualquer coisa do tipo. E hoje em dia eu vejo leitura só como uma forma de extravasar, e especialmente ter um tempo livre, especialmente longe das telas. E corroborando com essa questão de performance, acho que livros de coach, autodesenvolvimento, acabam entrando muito em questão no impacto que a leitura tem nos homens. Onde, por exemplo, os homens não acabam lendo romances, porque isso acaba se enquadrando em algo tipo, caramba, por que eu vou fazer isso? Sendo que se eu for ler, eu tenho que me desenvolver e não só ver algo por ser legal, além de, eu acho que entrar no estereótipo de que isso é visto como uma coisa de mulher e você vai ser zoado por conta disso. O livro e a literatura acabou entrando na minha vida muito mais recente do que comparado a outras pessoas. E obviamente acho que a gente não tem que me vir aqui pontuar que comparado às outras pessoas, porque cada um tem um tempo, mas existem outros impactos da vida que fazem a gente não conseguir criar um hábito novo na nossa vida e aumentar um hobby dentro da nossa vida. E acho que isso acontece especialmente dois pontos, assim. Eu acho que um fomento é um fomento de uma maneira geral, onde e aí existem dados que apontam que a leitura do Brasil tem cada vez mais diminuído, então a partir do momento que você não consegue ver outra pessoa lendo, você não se sente tão fomentado a ler também. Também tem os exemplos dentro da nossa casa, onde dificilmente eu vi a minha mãe ou a minha avó, são as pessoas que eu mais tive contato durante a minha vida, lendo um livro de romance ou um livro de qualquer outra coisa, uma biografia, acho que eu nunca tive um contato em si. E eu acho que essa parte tá tudo bem também, porque eu enxergo que questões socioeconômicas e culturais acabaram impactando elas para não criar em mim uma pessoa que também tenha hábitos, visto que, e acho que uma questão nisso que corrobora muito, foi um vídeo até que eu vi do Maurício, que é um criador de conteúdo super legal que eu acompanho, especialmente ele focado em moda, em que ele falou que, comparado aos pais dele, é uma pessoa que consome muito mais
arte de uma maneira geral do que os pais. E aí ele acaba falando que os pais são mais chucros que ele por conta disso. E eu acabo me enxergando nisso também. Acho que uma pessoa que acabou crescendo no interior de São Paulo e vindo pra cá, eu acabava não me identificando como uma pessoa criativa naquela época, enquanto eu era uma criança. Só que na realidade, quando paro pra analisar, eu era. Só não conseguia dizer isso e me identificar com isso. A partir do momento em que eu consegui ter acesso às coisas, eu me identifiquei como uma pessoa que gosta de arte, uma pessoa curiosa e que consecutivamente acabou destravando hobbies que fazem sentido pra minha vida hoje em dia. É de quem cresceu com pais que trabalham com cultura. Tava brincando com os filhos de um amigo meu. Eu percebi que aquelas crianças abençoadas já conhecem muito de arte. É uma criança de 8 anos que já sabia o que era uma cadeira Barcelona. Uma reflexão que eu sempre tenho, que eu mesmo fui descobrir que sofá tinha nome adulto só. Uma criança que tá acostumada a ir a museus vai crescer com isso muito mais aflorado. Agora adulto, eu trabalhando com moda, arte, design, é que eu tenho que sempre correr atrás. Consumo arte, sempre que dá, algum filme diferente, música. E assim, mais que consumir, correr atrás da história das coisas. Isso foi um déficit da minha educação, né? Meus pais, tendo uma condição maneira, eles são muito chucros. Minha mãe saiu de Guaianazes e meu pai veio do interior de São Paulo. Então eles não estão acostumados com museus, conhecer de arte. Então eu vejo que foi um déficit da minha educação que eu sempre tenho que correr atrás. A gente que trabalha com criatividade tem que ter referência, senão a gente fica muito à mercê das trends. Na real, eu fiquei muito impressionado, fiquei maravilhado com as crianças que sabia de arte, que sabia nome de sofá, nome de artista, que já tem artista preferido. Você que também cresceu na chucreza, a gente tem que correr atrás, né? Além dessas questões familiares, eu acho que corrobora muito com o trato social que você tem enquanto uma criança e um adolescente em si, visto que, especialmente no meu exemplo, eu acabava não vendo pessoas lendo. No máximo eram pessoas que estavam jogando futebol. Você é um menino, você acaba sempre procurando ter amizades muito mais masculinas do que femininas. Hoje em dia é totalmente diferente, mas na época era só tipo, caramba, eu quero ser amigo desse moleque. O que esse moleque gosta? E na maioria das vezes era só futebol ou zoar. E isso virava meu hobby e eu gostava disso a maior parte do tempo. Por não sofrer bullying e ser considerado, por exemplo, uma menina para esses meninos, ou mais do que isso, ter uma parada de que eu tô gostando de livro, de que eu tô conversando com a menina por conta de interesse, eu acabava rechaçando isso, só indo pra o que os moleques gostam, porque eu quero ser aceito enquanto amigo deles e não sofrer bullying. Inclusive, recentemente, para fazer esse vídeo, eu acabei encontrando uma pesquisa divulgada pelo Portal Metrópolis, uma pesquisa feita no Reino Unido, onde entrevistou mulheres e elas citaram alguns hobbies que os homens são menos atraentes para elas. E acabou me assustando muito essa lista, porque não parece que são hobbies em si, são coisas que os homens fazem que, quando a gente para analisar o que é um hobby, não tem como caracterizar isso. No máximo 3 coisas são verdadeiramente um hobby, assim. E aí, só pra ter conhecimento, elas acabaram citando fazer parte da comunidade Red Pill, fumar maconha, frequentar boates, ter criptomoedas, participar de jogatinas frequentemente. Todas essas coisas, obviamente, elas são ruins se você faz excesso. E mesmo se você não faz excesso, você consumir comunidades Red Pill vai ser ruim pra você. E pro seu ideal que você tem de convívio de sociedade, por favor, não faça isso. Mas além dessa situação, é só tipo, caramba, como é um hobby você, por exemplo, usar uma droga, ou você beber excessivamente, ou você só, tipo, caramba, a única coisa que você sabe fazer é sair pra noite, é sair pra noitada. Tipo, isso não são hobbies de verdade. Até, tipo, situações em que são completamente normais, visando uma pessoa que tem os mesmos interesses que você, não dá pra você colocar dentro dessa lista que eu citei também colocar, por exemplo, fazer cosplay, porque isso acaba sendo muito mais voltado, por exemplo, ao público nerd, o pessoal que gosta mais disso. Colecionar Funkos, curtir histórias em quadrinhos. Tipo, essas 3 coisas não são nem um pouco perto das que eu citei, que são mais elevadas, assim. Essas podem ser consideradas hobbies. Essas outras que são só, tipo, consumo, não são consideradas hobbies. Elas não podem ser consideradas hobbies porque, primeiro, ela faz mal para outra pessoa. E acredito que quando você faz um hobby, você acaba tirando um tempo disso muito mais positivo para sua vida presente e também no futuro. E voltando num contexto de enxergar a infância e a adolescência como partes primordiais para criar esse hobby, eu acabo achando muito estranho ter essa percepção hoje em dia. Porque você olha para trás e fica, tá, eu acho que eu não consegui desenvolver isso, aquilo, porque a vida é assim, sabe? E quando a gente para analisar você enquanto um jovem adulto ou uma mulher adulta, acaba sendo muito mais difícil você
conseguir criar um hábito novo na sua vida, fazer um hobby novo na sua vida que vai te impactar de maneira positiva. Você quer criar isso do zero quando você é um adulto e você está cheio de demanda e a vida adulta batendo as contas, enfim, é muito mais complicado porque aquilo não é uma parte importante em si que tem que fazer parte da sua rotina. E quando você é uma criança, você é um adolescente, você só tem aquilo, então é muito mais fácil ela adentrar e só fazer parte do seu cotidiano. Eu lembro muito de um exemplo que eu tenho de mim mesmo, que no meu primeiro estágio que eu tive dentro da minha carreira, eu sou formado em jornalismo, eu tinha que lidar com o estágio durante toda a parte do meu dia, assim, era das 9 às 4, e a faculdade eu ainda estava fazendo, então, tipo, era uma correria danada, eu saía do estágio, eu conseguia passar em casa, mas era só pra, tipo, tomar um banho, comer uma coisinha e já ir pra faculdade em si. Então, tipo, não tem como eu ter um hábito sendo que a minha rotina é totalmente maluca. E hoje em dia que eu só tenho como foco a minha carreira em si, e por enquanto eu não tô estudando, é muito mais fácil você colocar um novo hábito na sua vida, você colocar um novo hobby em si. Mas ainda assim é muito complicado, porque querendo ou não, a nossa rotina é totalmente frenética e a gente também tem que lutar com a síndrome do impostor de falar, caramba, por que eu tô fazendo isso? Tipo, eu nunca tentei pintar na vida, porque eu agora, nessas horas, eu vou tentar pintar, sendo que eu não tenho a mínima habilidade com isso. Sendo que, na realidade, tipo, você não precisa ter verdadeiramente habilidade, porque você não vai virar o Picasso ou acabar vendendo a sua arte futuramente. E talvez você vá vender, e tá tudo certo, mas você primeiro tem que fazer, você primeiro tem que se expressar e fazer coisas que te fazem bem. E é muito louco pensar que, por exemplo, o hobby de você fazer um exercício físico acabou se tornando extremamente performático. Hoje existe todo um mercado por trás disso e que ganha bilhões, e se você tem certo peso que a outra pessoa que você está vendo na internet pega na academia, se você não corre tantos quilômetros que a outra pessoa faz na academia, tipo, você se sente errado e você se sente mal por conta disso e você acaba desistindo. É muito bizarro, assim. Indo para uma parte final desse vídeo, eu gostaria de indicar alguns livros que eu li e que me ajudaram dentro dessa construção de um novo hobby. Acho que um dos primeiros que me fez mudar essa percepção do que é a leitura e do que ela poderia ser na minha vida foi A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Arantes. Isso acabou sendo uma indicação dentro da minha terapia, porque eu tinha, e às vezes eu tenho também um pouco, algumas questões sobre a morte e o que ela representa em si. E esse livro acabou mudando e me ajudando em algumas situações, especialmente de controle de ansiedade sobre as questões da morte, sendo o início de uma nova aventura que eu tinha dentro da literatura. E aí, é claro que de início eu não tinha muito tato do que eu gostava de ler, do que eu queria ler realmente de uma maneira muito mais para me divertir. Então eu acabei lendo de primeira alguns livros que faziam sentido dentro do meu universo que eu gostava, que é mais o futebol, onde eu acabei lendo A Virtude da Loucura, A Vida de Marcelo Bielsa. Para quem não conhece, o Bielsa é um treinador argentino que é super renomado, super respeitado. A vida dele em si me encanta, porque ele tem a família ligada por questões revolucionárias, especialmente na ditadura argentina, e ele é um cara totalmente visionário, assim, das maneiras que ele vê a vida e que ele vê o futebol em si. E além de ser um personagem totalmente único, assim, porque esse título, A Virtude da Loucura, vem por conta do apelido dele, é o Louco. Porque nos anos 90 ele treinava o News Old Boys, time da cidade dele, que hoje em dia o estádio tem o nome do Marcelo Bielsa, e em uma partida da estreia da Libertadores, o News acabou tomando 6-0. E aí os torcedores acabaram indo na casa do Marcelo Bielsa para protestar e pedir a saída dele. E aí o Bielsa acabou saindo para conversar com esses torcedores, só que na realidade o Bielsa apareceu com uma granada sem o pino, ameaçando todos os torcedores, que se eles não saíssem imediatamente da casa dele, ele ia atacar a granada. E aí a partir disso acabou se tornando, o apelido dele é o Louco. Eu comecei a ter um pouquinho de terapia, mas também abriu meu leque. Nós temos o Cavaleiro Preso na Armadura, que também foi uma indicação da minha terapia. Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. Acho que dá pra considerar um romance. Então, meu primeiro romance que eu consegui consumir não sendo um filme, e foi incrível, e acabou continuamente, já tô achando o Dostoiévski um dos meus autores favoritos. Quando a gente começa a consumir alguma coisa, o seu algoritmo também fica totalmente maluco. Então eu acabei entrando dentro desse universo do BookTok, por exemplo, e acabei encontrando A Metamorfose de Franz Kafka, um livro bem rapidinho, mas que vale super a pena ler. Acho que o Kafka foi
um dos autores que mais me impactou assim. Eu quero muito agora ler Cartas ao Pai. Coletânea de cartas que acabou sendo recuperado do Kafka, porque quem não conhece ele não era um autor em si, ele acabava escrevendo e ele era um cara muito mais renegado dentro dessa profissão, ele acabou exercendo outra parada, só que ele escrevia. E antes dele morrer, ele pediu pra mãe dele queimar todos os livros, todas as páginas que ele já escreveu na vida. Só que a mãe não fez isso e acabou lançando tanto a Metamorfose quanto outros contos. E aí tem Cartas ao Pai, que são uma coletânea de cartas dele que ele manda pro pai, falando sobre a relação dos dois. E se você chegou até aqui, eu acredito que você tem uma opinião sobre esse vídeo. Então deixa um like, um comentário, se inscreva, ative o sininho e me siga nas redes sociais, porque toda quarta-feira tem um vídeo novo aqui no canal.